Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1987, o núcleo urbano de Natividade está situado aos pés da Serra dos Olhos d'Água, na região sudeste do estado do Tocantins, a 218 quilômetros da capital Palmas. Suas igrejas e casarios são testemunhas dos ciclos econômicos da história do Brasil. A mineração e a pecuária definiram as etapas vividas pela sociedade nativitana. O patrimônio arquitetônico da cidade guarda características destes ciclos. É o caso de saber quem foram, saber quem eu fui, quem foi minha família, quem foi meus pais, quem que foi minha cidade. Quem fez isso pela minha cidade? Quem construiu essas ruas? Como viviam os meus antepassados? Como surgiu essa cultura? De onde vem essa forma de telhado? De onde vem essa fachada? Isso é muito importante. Como que a pessoa não vai ter referência do que ela era, do que a família dela, do que os seus antepassados eram? Ela construir o futuro dela. Não precisa construir em cima daquilo que se passou. Faça o seu futuro, mas vamos dar importância devida aos que já passaram. E ao que eles deixaram, que é essa cultura tão rica, que é essa forma tão rica que pouquíssimas cidades no Brasil têm a experiência de estar dentro de um furacão de culturas, de um furacão de lembranças. As ruínas no alto da serra assinalam o primeiro momento da ocupação, com residências, lago artificial, aqueduto e ponte, construídos em pedra como suporte à atividade mineira ainda no século XVIII. A quantidade de ouro implicou na fixação do homem e na constituição de um ambiente urbano ao pé da serra. Foram construídas casas térreas de tijolo cru cobertas de telha, enfileiradas uma ao lado da outra, formando ruas largas e regulares com calçadas de quartzo. Porém, a queda na produção fez a vida e o espaço se retraírem, principalmente porque a coroa portuguesa proibia outras atividades econômicas. A igreja, junto com a comunidade, preservaram este patrimônio. Alguém disse que Natividade foi a cidade que melhor conservou o seu passado. Você viver nessas habitações, de qualquer forma você está no dia a dia, no cotidiano, relembrando e vivendo o passado, porque cada hora que você entra num quarto antigo, anda num corredor, você retoma como se você estivesse vivendo, imagina como viveram os antepassados, como seus familiares viviam, né? Os hábitos, então influencia, porque a presença do passado ela é muito forte no nosso cotidiano. A pecuária já fazia parte do cotidiano da população, resultado da troca de dois produtos, o ouro de contrabando pelo gado da região do Rio São Francisco. Progressivamente, esta atividade passa a sustentáculo da economia. Mesmo guardando a autenticidade de sua origem, o espaço se altera em decorrência das novas necessidades e incorpora agora um elemento imprescindível, o curral. O traçado das ruas é preservado, mas a arquitetura se reveste com a nova riqueza, num processo de afirmação do poderio econômico da pecuária. Natividade, uma cidade antiga, mais de 200 anos, que preservou a sua tradição pelos casarão, hoje tombada pelo patrimônio histórico, valorizando a sua arquitetura do passado, que hoje para nós retrata o sentimento de nossos antepassados. O povo não perdeu a alegria de viver nos seus casarões. O povo gosta de viver dentro de seus casarões. O povo tem orgulho de ali ter nascido e explicar para o neto, bisneto, olha, aqui também que a vovó nasceu. O povo se identifica com isso. A pecuária introduz uma série de modificações, revestindo fachadas, alterando ou demolindo igrejas e trazendo para o urbano hábitos e características da vida na fazenda. No final do século XIX, Joaquim da Silva, pecuarista e chefe político local, manda vir da cidade da Barra, na Bahia, pedreiros e carpinteiros para construir o seu sobrado. Estes mestres e seus discípulos vão renovar a cidade.
E essa casa vem da época dos bulhões. O coronel Joaquim da Silva, que era o proprietário, que era daqui a mãe era de Natividade, mas ele nasceu em Conceição. Ele, quando os bulhões estiveram no poder, ele representava o governo aqui. Ele era o líder maior de Natividade, era o representante do poder. Então, conta essa história que ele trouxe da Bahia, o pedreiro, o ferreiro, os marceneiros, até porque na época, nas nossas regiões, não existiam esses profissionais, né? Eles chamavam de artistas. Então ele trouxe esse pessoal todo para construir, e pelo que a gente sabe, demorou quase que 15 anos a construção da casa. Hoje, com tanta modernidade, a gente fala, é rapidinho, mete um guincho e suspende essa madeira. E naquela época era uma coisa que não tinha, nós não tínhamos equipamentos, né? As pessoas não tinham como fazer isso, se não fosse no braço. Sem dúvida nenhuma, é de grande valor, né? Tem que dar valor. O pedreiro Mestre Eduardo fixa moradia em Natividade e traz em sua companhia os carpinteiros Chaves e Joaquim Carpina. Juntamente com o principal discípulo de Mestre Eduardo, Arthur Bomba, transmitem seus conhecimentos a muitos outros, revivendo o sistema corporativo na reforma e construção dos imóveis. Eu sinto um orgulho de poder pertencer a uma cidade que foi criada no ciclo do ouro, onde tantas pessoas viveram no passado e eu hoje poder pisar naquela mesma terra. A casa de morada é construída obedecendo aos princípios da estrutura habitacional. O corpo da casa é retangular, as paredes internas e externas de adobe e o telhado em 2 águas. Do período da pecuária, sobrevivem os espaços para despensa, forno, galpões para bezerros, paiol e quarto de arreio, resultado de adaptações sobre o corpo de origem. Você começa a observar as casas, né? Elas têm tudo, é muito antigo, então você começa a ver a tradição do seu povo é muito enraizada. Aí você começa, primeiro você tem que ter o respeito, né? Que quem chega de fora, você tem que ter o respeito pela cultura desse povo. Então a gente fica ligado e vai aumentando você vai tomando conta daquilo ali também, né? Você sente, como você está ficando aqui, você veio para ficar, você vai tomando o amor daquilo ali. O embasamento é feito em pedra canga. Quando o desnível é acentuado em relação à rua, o acesso é feito com escadas de pedra. Ao corpo principal dos telhados em 2 águas, somam-se mais planos que cobrem os anexos. São poucas as peças de madeira lavrada, com predominância do pau roliço. A cumieira se apoia nos oitões ou nos prolongamentos das paredes. As edificações são cobertas por telhas de barro, meia cana, capa e bica, e o piso em tijoleira ou chão batido. Mas a gente tem aquele amor e não quer desfazer daquelas coisas antigas, né? Então, eu acho que é isso que é a diferença nossa aqui de Natividade para o pessoal da capital, de outras cidades, né? Os detalhes arquitetônicos revelam modos de vida. Os beirais são pequenos e nas igrejas e construções mais suntuosas possuem mais um lance. Em alguns casos são substituídos por platibandas decoradas encobrindo todo o telhado. As janelas treliçadas possuem cercadura e ombreiras que chegam até as vigas. O pilar é meramente decorativo. Materiais e técnicas se adequavam ao clima local. O adobe, a telha de barro, o pé direito alto, a tijoleira nos pisos garantiam uma temperatura amena no interior das edificações. Como elas são construídas, porque elas trazem assim até um certo conforto para a gente, né? Porque não são casas que são assim forradas, como essa minha aqui, por exemplo, né? É uma casa que ela não tem forro, ela é uma casa assim fresca, como o povo fala, né? É isso. Então a gente sente bem quando entra dentro de uma casa dessa. A igreja de Nossa Senhora da Natividade recebe mais uma torre em 1929. O acabamento de beiral é utilizado na igreja de São Benedito. A ligação corredor-varanda, através de arco, é registrado na casa de Joaquim da Silva, mas é na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos que este elemento tem seu maior destaque.
As casas aí, ó, o corredor de entrada era separado por uma porta desse tipo aí, ó, que no fundo imita a igreja matriz, imita o retábulo. Quase todas as casas antigas têm essa imitação. Paredes são de adobe, taipa de pilão ou pedra, revestidas de emboço, rebocadas e pintadas. Os quadros de portas e janelas são ressaltados do plano da parede com massa, formando desenhos geométricos. As fachadas são trabalhadas em massa ressaltada, com desenhos de filetes, cordões ou motivos florais. Quando o telhado é à vista, é frequente o uso de cornija. Essas casas nossas aqui, a maioria são feitas de adobos, né? De adobo. São os adobos também que não é qualquer adobo que faz hoje, que aliás eles nem fazem mais, né? São os adobos cheios de material, como se diz, orgânico, eles colocavam capim, colocavam cascalho, tanto é que eles é muito resistente. É lógico que se deixar na chuva ele vai cair, mas tem paredes aí que mesmo batendo a água da chuva ele não destiora, não acaba, né? Todos os imóveis do centro do sítio tombado têm valor histórico para a gente, mesmo uma arquitetura contemporânea. Todas têm valor para a gente, não só colonial. Então tudo que traz na lembrança das pessoas, tudo que tem valor na lembrança delas, para a gente é patrimônio. Então a história que a gente sabe é que ela está aí de 6 gerações e vai ter mais 4, 5 ou 6 de novo para frente, né? Com fé em Deus na mão da nossa família, porque é um compromisso que a gente tem nem só com a família, mas com a cidade, de ter esse patrimônio preservado. Os elementos construtivos das edificações e o traçado das ruas formam um conjunto urbano bem elaborado e com identidade própria, capaz de exprimir as etapas de desenvolvimento e os estilos de vida da sociedade nativitana. Um patrimônio que justifica a necessidade de preservação, reconhecida pelo governo federal através de tombamento em 1987. Em 2001, Natividade foi contemplada pelo Monumenta, programa do governo federal que se destina a promover a preservação do patrimônio brasileiro. Viver em Natividade, para mim, é estar convivendo com o passado, com o presente e com o futuro. Para mim, representa a minha vida, a minha história, né? Meu passado da minha família, né? Belas recordações de um belo passado que nós ainda não conseguimos resgatá-lo todo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o órgão do governo federal responsável pela preservação de obras, prédios e conjuntos arquitetônicos que contribuam para valorizar a memória nacional. Em 1987, o Instituto reconheceu a beleza e importância de um dos maiores conjuntos de arquitetura civil e religiosa do estado do Tocantins, ao tombar o Centro Histórico de Natividade. A cidade tornou-se a primeira do estado a receber o título de Patrimônio Histórico Nacional. A Natividade ficou isolada durante muito tempo, nas estradas, e isso impedia muito o acesso das pessoas de outras regiões. E por isso ela preservou, né? Com esse isolamento houve essa preservação que hoje no Tocantins é uma das únicas, apesar de ter outras cidades da mesma época, mas é a única que soube preservar as suas casas, as suas tradições, as suas origens, tão bem como Natividade. Que o tombamento para a Natividade trouxe muitos benefícios, tanto nessa quantidade enorme de recursos que está entrando aí agora, né, com todos esses programas, quanto na valorização da cidade, turisticamente falando. Então eles estão vendo que isso está dando retorno para eles. Aos poucos, a cidade vai crescer com isso é um fato. Porque o cidadão nativitano, hoje, acima de mais do que nunca, estão aprendendo a valorizar o que é cada torrão de natividade. O interesse em preservar o patrimônio cultural do antigo norte goiano, mais especificamente de Natividade, remete ao ano de 1980, quando foi firmado um convênio para a restauração de 2 importantes monumentos, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Natividade e a Igreja de São Benedito. Estas 2 edificações, juntamente com a ruína da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, foram tombadas pelo governo do estado de Goiás no mesmo ano.
Em 1983, a Assembleia Legislativa de Goiás pede a inscrição de Natividade no livro de tombo federal. Então, aqui em Natividade a gente teve uma sorte grande, mas esse trabalho vem sendo feito pela população, tinham membros da comunidade que já trabalhavam nisso mesmo antes de ser tombado. Eles já viam a importância da cidade para o estado inteiro, né, como única representação com sítio tombado no estado. Após o tombamento federal ocorrido em 1987, algumas ações foram realizadas nas igrejas. A partir de 2004, uma parceria entre os governos federal, estadual e municipal implanta o Programa Monumenta, que tem o princípio da sustentabilidade. Dessa forma, são criados mecanismos para que o patrimônio arquitetônico restaurado seja mantido através de ações da própria comunidade. Natividade é uma das 26 cidades brasileiras contempladas pelo programa. Há mais de 20 anos que a igreja vem trabalhando muito seriamente junto à população, não só da parte arquitetônica para conservá-la, mas também todo o seu conjunto de expressão de uma história deste povo, dessa cidade. Além das intervenções do Monumenta em áreas públicas, em Natividade o programa se destaca por dois aspectos. O primeiro é o interesse dos proprietários de imóveis privados, o que resultou em 53 inscritos para receber o financiamento para a restauração. Destes, 30 imóveis se enquadraram nos critérios do programa e já receberam o recurso. Outro destaque é a criação do Fundo de Preservação, que tem gestão participativa e o objetivo de financiar ações de recuperação e conservação em toda a área tombada. O programa Monumenta ele vem como uma forma de abre a todas as pessoas, através de edital público, que ela participe do financiamento que está acessível a qualquer pessoa que participar. Natividade não tem mais, o município se tornou muito pequeno, então não tem como se manter se não for através do turismo. Se a gente não tiver essa preservação, essa sensibilidade de passar isso para gerações novas, para que eles também possam aprender a gostar e a preservar, nós não temos de que viver. Então isso é um bem que nós temos que aprender a zelar e a divulgar, né, para que as novas gerações possam vender esse peixe também. Então esse patrimônio que nós temos, aí nós temos que valorizar muito, porque é muito difícil hoje você valorizar as coisas que você tem. Então eu acho assim que o povo de Natividade tinha que ter mais união a respeito quando se falar assim, preservar, porque é o que nós temos de futuro para os nossos filhos, é isso. Então eu acho que o que a gente espera é que esse patrimônio sirva e para ajudar as pessoas a melhorar de vida, que nós possamos tirar proveito do que nós temos de diferente e melhorar a vida das pessoas que aqui estão. O pedreiro Mestre Eduardo fixa moradia em Natividade e traz em sua companhia os carpinteiros Chaves e Joaquim Carpina. Juntamente com o principal discípulo de Mestre Eduardo, Arthur Bomba, transmitem seus conhecimentos a muitos outros, revivendo o sistema corporativo na reforma e construção dos imóveis. Eu sinto um orgulho de poder pertencer a uma cidade que foi criada no ciclo do ouro, onde tantas pessoas viveram no passado e eu hoje poder pisar naquela mesma terra. A casa de morada é construída obedecendo aos princípios da estrutura habitacional. O corpo da casa é retangular, as paredes internas e externas de adobe e o telhado em 2 águas. Do período da pecuária, sobrevivem os espaços para despensa, forno, galpões para bezerros, paiol e quarto de arreio, resultando